Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs aqui presentes em nossa paróquia, Nossa Senhora dos Anjos, irmãos e irmãs que nos acompanham através desta transmissão, nas nossas páginas, nas redes sociais. Celebramos hoje, no Brasil, por uma adequação do calendário litúrgico, a solenidade de São Pedro e São Paulo. O dia de São Pedro e São Paulo, liturgicamente falando, é no dia 29 de junho. Mas, pensando também desde o ponto de vista pastoral, para que mais pessoas também possam participar, a Igreja do Brasil achou por bem transferir sempre esta solenidade para o domingo seguinte, ao dia 29 de junho. Portanto, hoje, então, aqui no Brasil, nós celebramos com alegria a festa de São Pedro e São Paulo. Ouvíamos este evangelho, Mateus, capítulo 16, bem conhecido nosso. Todos os detalhes que o evangelista propõe, e isto pode ser usado como critério na Sagrada Escritura em geral. Qualquer elemento que o hagiógrafo, isto é, o autor sagrado, propõe, coloca, elenca no texto, tem um fundamento ou tem um simbolismo por detrás. Nós vemos isto nitidamente, por exemplo, hoje, quando o evangelista se refere à Cesareia de Filipe como o lugar da revelação da identidade de Jesus e do nascimento da igreja nesta fé que nós professamos, que é a mesma fé de Pedro: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Cesareia de Filipe. Temos pelo menos duas Cesareias, a Cesareia Marítima e esta Cesareia de Filipe. Por que é chamado Cesareia de Filipe? Porque o imperador presenteou o seu filho Filipe com esta cidade. Por isso, Cesareia de Filipe. Em Cesareia de Filipe, nós tínhamos uma fonte do rio Jordão, uma das fontes do rio Jordão, nascente do rio Jordão. O rio Jordão, a palavra Jordão significa o rio que desce. Jesus é este que desce dos céus. Veja o simbolismo por detrás. Ele é Deus que neste movimento de descer, eleva depois o ser humano. Mesmo que venha neste movimento quenótico, nós dizemos assim, ou seja, de rebaixamento em termos de divindade, sem deixar de ser Deus, naturalmente, ele também eleva, ele une a terra aos céus, pelo fato de descer. Então, o rio que desce, o rio Jordão, onde temos em Cesareia de Filipe aqui, é também este sinal, este símbolo de um Deus que desceu para nos salvar. Também em Cesareia de Filipe, é uma região marcada pelo paganismo, ou seja, os judeus eram minoria. Ali, em Cesareia de Filipe, eram oferecidos sacrifícios ao deus pagão Pan. E os judeus costumavam designar aquele lugar como porta do inferno. Porta do inferno. Essa expressão parece nos remeter ao texto de hoje. Jesus diz que o inferno, o poder do inferno, ou as portas do inferno, non prevalebunt, diz no latim, não prevalecerão sobre a igreja de Deus. E é este o lugar, ou seja, na porta do inferno, tida pelos judeus da época, é ali o lugar escolhido por Jesus para revelar sua identidade. Parece que querendo dizer que ele suplanta o poder do mal, o poder do inferno, que a igreja vence o poder do inferno.
Então a igreja nasce ali, precisamente ali, também num lugar de pagãos, para indicar que a fé não está mais restrita apenas à raça do judeu, mas ela é para todos os povos. Inclusive é para ser anunciada entre os pagãos, para que esses se convertam para a verdadeira fé. No texto que nós ouvíamos, quando Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, há quem interprete esse texto de forma diferente. Os nossos irmãos de outras denominações protestantes naturalmente vão entender e interpretar esse texto de uma forma diversa. Eles estão no seu direito, não é? Mas fica um pouco difícil sustentar a tese de que não há primado, de que não há um papa, de que Deus não deu um poder, de que Jesus não outorgou um poder a Pedro. É difícil. Porque não é só a expressão Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que tem uma interpretação dizendo que a pedra sobre a qual a igreja é edificada não é Pedro, mas é o Cristo. Não deixa de ser verdade, mas é sobre a fé de Pedro, que também é pedra, também é rocha. Os nossos irmãozinhos, eles não pensam dessa maneira, né? Não interpretam dessa maneira. Mas daí, tudo bem, não quer interpretar esse texto dessa maneira? Não precisa. Agora me diga, o que são as chaves que Jesus dá a Pedro? Jesus diz: Eu te darei as chaves do reino dos céus. E Jesus diz mais: Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Para quem ele está dizendo isso? Para Pedro. Isso não é sinal de poder? Um poder diferente que ele não deu para os outros apóstolos? Negue isto. Em João, Evangelho de João, Jesus no finalzinho do Evangelho pergunta 3 vezes a Simão Pedro: Pedro, tu me amas? E ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Ele dá só a Pedro esta missão pessoal de apacentar o seu rebanho. Só a Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Como que dando o poder sobre todo o rebanho de Cristo. Se você é do rebanho de Cristo, você é apacentado por Pedro. Negue isto. Está nos evangelhos. Toda vez que se referem os nomes dos 12 apóstolos no Novo Testamento, seja nos evangelhos, seja em todo o restante dos 27 livros, toda vez que fala dos nomes dos 12, o primeiro sempre quem é? É Pedro. Sempre é Pedro. E o último é Judas. É sempre assim. Primeiro é Pedro, o último é Judas. O que isso quer dizer? Que existe uma oposição entre Pedro, líder da igreja, e Judas, que a traiu. Eu creio que isso seja o bastante para indicar que há sim um primado, de que há sim um líder visível da igreja, que nós chamamos de Papa. Nós sabemos que São Pedro e São Paulo são as duas, chamamos assim, colunas do templo, colunas da igreja. Em 1 Timóteo 3, São Paulo diz que a igreja é esta coluna e fundamento da verdade. Quando pensamos em coluna, lembramos da coluna de fogo que ia à frente do povo no Antigo Testamento, iluminando e mostrando o caminho. É a missão da igreja. Mas falar de colunas, como Pedro e Paulo sendo essas colunas da fé, fundadas sobre a verdadeira pedra fundamental que é Cristo, nós lembramos também de 1 Reis capítulo 7, quando Deus eleva 2 colunas, coloca 2 colunas no templo, e Ele dá nomes a essas 2 colunas. Vejo isso muito tempo antes de Cristo. 2 colunas do templo de Salomão. Quais são os nomes das colunas? Iaquim e Boaz.
1 Reis, quem quiser conferir, 1 Reis capítulo 7, Iaquim e Boaz, é o nome das duas colunas. O que significa estes nomes? Iaquim significa fundamento no qual Deus estabelecerá. O que vem a ser São Pedro no Novo Testamento? Não é este fundamento? Não é isso que nós dizemos, a pedra, a rocha? E o que quer dizer Boaz? Boaz quer dizer, significa a tradução, nele a força. É curioso que São Paulo, em 2 Coríntios 12, 10, vai dizer: quando me sinto fraco, então é que sou forte. Falando da fortaleza de Deus, através dele, apesar da sua fraqueza. E Iaquim e Boaz, no Antigo Testamento, são as duas colunas do antigo templo. O novo templo, a igreja, temos duas colunas, Pedro e Paulo. Eles são as colunas, mas é Cristo mesmo quem edifica a sua igreja. Jesus diz: eu construirei a minha igreja, eu edificarei a minha igreja. E também chama a atenção o singular. Jesus não fala assim: eu vou construir as minhas diferentes igrejas. Não. Jesus usa a expressão no singular, a minha, uma só igreja. A cor vermelha que o padre usa hoje, os paramentos, lembra do sangue derramado. Paulo fora decapitado em Roma. Na segunda leitura nós ouvíamos uma espécie de testamento de São Paulo, da segunda carta que ele escreve a Timóteo. Quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Paulo, na sua iconografia, aparece sempre com uma espada, para dizer a forma com a qual ele foi morto, foi decapitado em Roma. E Pedro, dizem que foi no mesmo dia, diz a tradição, por isso que 29 de junho celebram os dois, porque teria sido no mesmo dia que tanto Paulo quanto Pedro foram martirizados. Pedro, segundo a tradição, foi crucificado. E quando estavam erguendo a cruz, ele diz: olha, eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Virem a cruz. Então, Pedro morre crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer da mesma maneira que morreu o seu Senhor. Meus queridos, Deus transformou a vida desses homens, e para que eles chegassem a ser colunas, para que eles fossem colunas reluzentes, Pedro, aquele pescador brutão assim, uma pedra bruta mesmo, né? Pedra mesmo, mas bruta, teve de ser talhado por nosso Senhor, teve de ser esculpido. A personalidade forte de Pedro teve de passar por uma purificação. Paulo era um cidadão ilustre, era um ilustre judeu, discípulo de Gamaliel, portanto tinha uma escola de formação, era cidadão romano de vasta cultura grega e romana, muita cultura para os padrões da época. Cristo o escolheu, e de perseguidor entusiasta, porque perseguia os cristãos naquele caminho para Damasco, houve uma conversão, e a partir daí ele se tornou o apóstolo das nações, pregando entre os gentios. Quem são os gentios? As gentes, né? As nações, quer dizer os pagãos. Ele pregou entre os pagãos. São dois homens, Pedro e Paulo, muito distintos entre si, mas que Deus congregou eles na mesma família, na família de Cristo. Hoje, por ser o dia do Papa, dia de São Pedro, nós também lembramos com carinho daquela igreja que preside na caridade, a igreja de Roma, onde está o trono de São Pedro, onde está o
Papa, e hoje lembramos do Papa Francisco, Sumo Pontífice. Quem quer ver Pedro, olhe para Francisco. Ele, hoje, é o sucessor do apóstolo Pedro, para dizer que a igreja é dinâmica, é viva. Está entre nós o que Cristo deixou por instituição divina. 2000 anos de sucessão apostólica. É evidente, alguém poderá dizer assim, tudo bem, os papas são pecadores. Como é que podem presidir toda a igreja? Eles presidem a igreja com o carisma da infalibilidade, no que tange a fé e a moral, mas eles são pecadores. E se eles têm esse carisma da infalibilidade em matéria de fé e de moral, sempre que pretenderem estabelecer uma doutrina, eles o fazem porque a igreja deve ser infalível, porque Cristo deve ser infalível, para que o povo não se perca. É pensando no seu rebanho, é pensando em mim e em você, que aquilo que é colocado e proposto como doutrina não pode ser equivocado. O carisma da infalibilidade é pensando em mim e em você. Cristo é infalível. Por isso que Ele não vai conduzir seu povo para as pastagens erradas. Hoje nós queremos rezar pela missão do Santo Padre, Papa Francisco, que não é uma missão fácil carregar o peso do apostolado de toda a igreja. E também manifestamos a nossa alegria por sermos esta una, santa, católica e apostólica igreja. Cada um de nós pertence a esta única igreja, unidos a tantos milhões, bilhões talvez, de pessoas que viveram ao longo desses 21 séculos o seu catolicismo, a sua fé, a fé na única e una igreja de Cristo. Vamos meditar um breve instante agradecendo a Jesus por fazermos parte desta igreja. Breve momento de silêncio, meditemos a palavra de Deus para nós hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.